Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu quero hoje fazer um vídeo aqui rápido, né? Eu estou mexendo aqui na minha oficina, aqui no meu laboratório, né? Eu já tive a oportunidade de comentar alguma coisa a respeito aqui, mas eu quero fazer um vídeo hoje mais focado aqui na organização dos componentes, né? Tá? Vou durante o vídeo mostrar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo aqui, que o pessoal que está acompanhando sabe, né, que eu tive que reformar aqui nosso laboratório, o CHAC, né, porque na verdade isso aqui é um laboratório, é minha estação de rádio e é o local onde eu trabalho também aqui com computador, as coisas, então tem várias funções. Mas eu tive parado durante um certo tempo porque eu estava arrumando isso aqui, né, então eu tive que fazer uma série de coisas. Quero mostrar para vocês aqui como ficou a nossa oficina aqui hoje, né? E depois abordar essa questão da organização dos componentes. Eu estava pensando sobre isso. Eu acho que é um tema interessante, principalmente para quem está iniciando agora, começando, né? Bom, eu estou focalizando aí a bancada, está meio bagunçada aqui ainda, né? Aqui é o local onde eu faço minhas experiências, aí minhas montagens, né? A gente usa solda, faz o que pode ser feito aqui dentro das minhas condições, né? O pessoal sabe que eu moro em apartamento, então é complicado, tá? Em frente aqui, olha, já vou virar, tá a nossa estação, tá? É o nosso CHAC aqui, né? Tem a estação, tem um computador aqui do lado para a gente fazer FT8, tá? É onde eu uso aqui é o espaço destinado aqui para ficar com a nossa estação de rádio aqui. Eu faço aqui as minhas escutas e também ultimamente tenho feito modos digitais, né? Tá bom? Além disso, essa parte aqui, eu tenho aqui do lado, olha, o armário que eu acabei de montar agora esses dias. Até andei comentando, né? No último, eu montei esse armário, né? Eu adquiri ele, é uma biblioteca, tá? É uma biblioteca, é chamada biblioteca. É para você colocar livros, né? Tá? Eu achei que caberia bem aqui para aquilo que eu estava querendo, que eu precisava organizar, porque estava tudo esparso aqui meu material, né? Aqui do lado eu tenho um armário também, ó, que está cheio de caixas. Se vocês olharem aí, tem caixa aqui de ferramenta, tem caixa ali no fundo, outras caixas aqui, mais caixa aqui, caixa no fundo, mais caixa lá dentro, tá? Então, em todas essas caixas, você tem componente eletrônico, peça, tem ferramentas, né? Quando eu encerrei aqui, finalizei a outra oficina, outro laboratório que eu tinha, né? Eu entregei até para o pessoal aqui do prédio, a bancada que eu tinha uma bancada muito boa aqui, viu? Essa aqui é fraquinha, ó. As perninhas são fininhas, isso não dá para fazer nada, só dá para mexer aqui com coisinha leve, né? A outra bancada que eu tinha uma estrutura metálica muito boa, firme. Inclusive na ponta dela aqui eu fixei uma morcinha, dava para furar, serrar, limar, né? Era bem firme. Aí eu tive que improvisar isso aqui, que eu já mostrei no outro canal, né? Tá aí, ó. Tive que botar a morsa ali naquele pedaço de MDF ali. É bem pesado, né? Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu coloco em cima de uma mesa mais resistente, né? Ou um móvel mais resistente para que eu possa fazer alguma coisa. Mas, de um modo geral, aqui é suficiente. Então, dá para a gente fazer aqui as coisinhas aqui, coisinhas simples, né? Tá bom? Agora, a última novidade foi esse armário que eu consegui também, porque eu deixava em caixas, olha, repare que tem caixas aqui com vários tipos de componente, peça, né? E o restante que está lá dentro do armário, né? E o restante que está lá dentro do armário, que está guardado, que eu acabei de mostrar para vocês. Ainda tem na garagem mais umas 2 caixas, ó. Então eu peguei as coisas que eu estava utilizando aqui mais recentes e deixei nesse armário, pelo menos fica aqui uma fase intermediária, né? Agora o vídeo de hoje, olha, é para falar sobre isso aqui, ó, tá? O pessoal tem aí, são os gaveteiros, né? Esses gaveteiros, aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, esse lado aqui, ó, tem ali no fundo outros, né? Tá? Tem esse daqui, lá no fundo tem mais.
Tem esse aqui e tem mais um ali. É poucos gaveteiros, eu tenho 64 gaveteiros, né? Mas para o uso aqui é suficiente. É componente novo que eu coloco aí, e normalmente para montagem de circuito, né? Fazer alguns ensaios aqui, algumas coisas, tá? Esses gaveteiros antes, eles estavam fixados na parede, né? Como todo mundo faz. Furei a parede, fixei e deixei. Mas quando eu precisei alterar aqui, né, arrumar aqui essa sala, eu tirei todos os gaveteiros e guardei, tá? Guardei tudo que tinha aí dentro de uma caixa, tá bom? E agora eu estou reativando novamente, porque ficou complicado, né? Como é que você vai fazer uma montagem, alguma coisa, sem ter os componentes na mão, né? Então, a opção foi qual? Eu tive que fazer no computador umas listas, né? Umas planilhas. Então, eu planilhei. Então, eu tenho... Depois eu vou mostrar para vocês, durante esse vídeo, eu tenho ali no computador a planilha de resistor, de capacitor, de semicondutores e uma de diversos, tá bom? Então, quando eu quero saber se eu tenho algum componente, a primeira coisa que eu faço é ir na planilha, porque os componentes estão em ordem numérica, né? Então, eu bato o olho lá e eu já vejo se eu tenho aquele componente, né, e se dá para ser usado, né? Tá bom? Então, eu olho primeiro na planilha. Agora, onde foi que eu guardei os componentes? Os componentes não estão lá naquelas caixinhas, né? Eles não estão, porque aquelas caixinhas estavam guardadas dentro de uma caixa. Eu tive que colocar aqui, gente, olha o sufoco, hein? Aqui dentro dessas gavetinhas, olha, tem um armário aqui. Então, deixa eu puxar para vocês darem uma olhada, olha. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar essa primeira gaveta, vou mostrar aqui para vocês perceberem como as coisas ficam complicadas, né? Esse primeiro gaveteiro aqui, ó, é de resistor, tá? Então, o que eu tive que fazer aqui, olha, eu adquiri esses saquinhos e eu fui colocando os resistores dentro de saquinho, tá? Então, você tem saquinhos aqui, olha, em ordem pela grandeza do resistor, né? Eu escrevi a potência também e coloco dentro dele aqui a potência, né, e a quantidade. Então, estão em ordem, olha, está tudo em ordem numérica, tá? Aqui embaixo já está no 39K, olha. Tá? E vai embora. Então, tem um monte de saquinho. Aqui, ó. Isso aqui é 220K. Meio watt. Tá? Então, essa gavetinha aqui ficou de resistores, trimpotes. O que mais eu tenho aqui, ó? Potenciômetros, tá? Potenciômetros e multivolta, aqui também potenciômetro multivolta. Então, tudo que é a parte resistiva está aqui. Aí eu tenho lá embaixo uma outra caixinha, né, com capacitores, que também ficou complicado, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó, mais uma caixinha com uma gaveta, né, com capacitores, que também foram colocados dentro de saquinhos. Olha aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, 5.6 nanofarad, eu botei a tensão, né? E coloquei aqui, tá? Os capacitores. Esse é de poliéster, né? Tá bom? Agora, isso aqui nunca está em ordem, né? Isso aqui nunca está em ordem, tá? Porque vocês viram que quando eu fui pegar ali, na hora que eu puxei, alguns saquinhos ficaram enroscados, olha, tá? Então isso aqui realmente está criando problema. Isso foi só um quebra-galho, né, que eu tive que fazer para poder ficar mais fácil de uso, né? Eu olhava na listagem ali, sabia se tinha ou não um componente, ia na gaveta de capacitores ali, puxava a gavetinha e procurava aqui o saquinho, tá? Dos componentes. Isso foi o quebra-galho que eu fiz. Mas eu pretendo voltar a utilizar
os gaveteiros, tá? Os gaveteiros, esses gaveteiros aqui. Então, eu estou fazendo isso hoje, que vou fazer, né? Aproveitei para fazer esse vídeo aí, que de repente pode servir também, pode servir para dar alguma ideia aí para quem está iniciando, se organizando também componente, né? Antigamente eu colocava, deixa eu puxar aqui para vocês verem como é que está isso aqui. Eu colocava por natureza de componente, né? Ó, resistores. Então era resistores, então tinha uma sequência, tudo de resistores em ordem numérica, depois capacitores, né? Tá? Aqui na frente o que é? Isso aqui também é resistor, capacitores, né? Lá no fundo aquelas caixinhas lá também de diodos, né? Tá bom? Eu organizei dessa forma. Isso aqui estava na parede. Agora está tudo vazio, né? Vocês viram que os componentes estão dentro daqueles saquinhos lá. O que acontecia de problema aqui é o seguinte. Eu preenchi aqui, ó. E de repente, tá, o gaveteiro já está cheio. Aí me aparecia um componente aqui intermediário, tá? Intermediário. Eu acho que até aqui já dei um salto enorme, né? Aqui, esse aqui já é um capacitor, ó, cerâmico de 33... Não, esse aqui é eletrolítico, desculpa. 33 microfarads. Aqui era um de 150 cerâmico, picofarads, ó. Eu dei um salto aqui, né? Tá? Ou eu coloquei a caixinha invertida aqui, mas eu dei um salto. Mas o que aconteceu é o seguinte, quando o gaveteiro estava completo e aparecia um componente que eu precisava guardar aqui, que tinha uma quantidade razoável, eu tinha que colocar em uma outra caixinha, né, distante. E eu estava identificando a caixinha pelo componente. Então, aquela caixinha na frente dela eu identifiquei que é um capacitor cerâmico, né? E o valor da capacitância, a unidade, né? E o valor, tá? Então, nessas situações onde aparecia um novo componente, eu colocava numa caixinha distante, num gaveteiro distante. Então, eu tinha que ficar procurando para achar cadê o gaveteiro que estava com aquele componente, né? Porque primeiro eu olhava nos gaveteiros de capacitor, daí eu percebia que não estava. Eu ia lá para o final dos gaveteiros procurar, né? Para ver se eu achava lá, tá? Isso acabou gerando um pouco de confusão aqui, sabe? Num determinado momento aí estava meio misturado as coisas e eu não conseguia encaixar outros gaveteiros, né? Eu teria que remover toda a sequência e colocar novos gaveteiros ali vazios para ir acrescentando capacitores, né? Isso então acabou gerando um pouco de confusão aqui, na época que eu estava usando. E são poucos, né? Poucos componentes. Quem tem bastante deve sofrer bastante com isso daí, tá? Agora, o que eu pretendo fazer? Olha, deixa eu tirar essa caixa aqui, os capacitores. Vou dar ideia aqui nesse vídeo. Se der, no final eu até faço um adendo aqui para mostrar como ficou. Mas se não der, fica para o próximo vídeo, tá? A minha ideia qual é? Vou pegar os gaveteiros, ó, eu ia iniciar aqui, tá? Eu ia iniciar. Vocês estão vendo que eles estão limpos, eu tirei as etiquetas antigas, né? Eu vou numerar os gaveteiros, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tenho 16 gaveteiros aqui. Eles são pequenos, né? Não são gaveteiros grandes. Dá para guardar alguma coisinha dentro. De repente dá para guardar até 2 tipos de resistores, né? Valores diferentes. É possível, porque eles já estão dentro daqueles saquinhos, né? Isso eu vou ver depois quando eu começar a me organizar. Mas qual é a minha ideia? Eu vou numerar todos os gaveteiros, tá? Eu vou numerar todos eles em ordem crescente, né? Então eu tenho 16 por gaveteiro, eu acho que eu vou ter 2, 4, 6, 8. Não, 8 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 16 vai dar bastante, hein? Vai dar 108, é isso? 8 por 16, 6 vezes 8. Tô achando que é muito, hein? Mas eu vou conferir lá, tá? Então eu vou numerar todos os gaveteiros, tá? Numeração sequencial.
E não vai constar aqui na frente o que tem dentro da gavetinha, tá? Não vai constar. Vai ser só o número. Só o número. Agora, lá na planilha que eu tenho no computador, eu não abri a planilha, devia ter aberto para vocês darem uma olhada, mas é uma planilha simples, fiz no Word, né? Eu tenho lá o componente do que é feito, se for o caso, dependendo do material, né? Se é eletrolítico, cerâmica, poliéster, no caso dos capacitores, né? No caso dos resistores, eu boto a potência também do lado, né? E a quantidade. Então, eu tenho uma planilhinha que eu fiz, que eu tenho um componente, a especificação dele e a quantidade. Eu vou incluir mais uma coluna para que eu possa colocar o número da gaveta, tá certo? O número da gaveta. Então, vai ficar fácil, porque eu vou na planilha, vou procurar na planilha se eu tenho aquele componente, achei o componente, vejo a quantidade de componentes que eu tenho, e já vou lá, vejo o número da gaveta. Aí eu já venho direto aqui na gavetinha e pego o componente, tá? Eu acho que eu eliminei algumas etapas fazendo isso e vai ficar uma boa organização. Pelo menos eu estou achando, acredito, né, que vai ficar melhor organizado. Porque o que vai acontecer também, eu posso colocar componentes em qualquer gaveta. Tá? Então, por exemplo, na gaveta 1, um resistor de 100 ohms. Na gaveta 2, um transistor BC548. Na gaveta 3, um capacitor cerâmico lá de 100 picofarads, né? Eu estou dando exemplos, né? Então está tudo variado, está misturado aqui, mas cada um dentro da sua gavetinha. Agora, lá na planilha, naquele componente, eu vou dizer em qual gaveta ele está. Né? Então vai ficar tranquilo, porque eu não vou precisar procurar o gaveteiro de capacitor ou o gaveteiro aqui de resistor ou de transistor. Eu vou na planilha e vejo só o número dela e venho aqui e abro, né? Inclusive, se tiver componentes aqui que tem pouquinha quantidade, né? Pouca quantidade, sei lá, eu tenho 5 resistores, 10 capacitorzinhos cerâmico, né? O que eu faço? Eu posso colocar na mesma gaveta. Põe aqui o saquinho aqui com 10, não, saquinho, eles estão dentro do saquinho, né? Eu vou manter o saquinho, tá bom? Então, um saquinho com 10 resistores de 100 ohms, outro saquinho aqui dentro com 10 capacitorzinhos aí de 10 picofarads, né? E uns transistores aqui, sei lá, BF184, que coloco aqui dentro também no saquinho. Então, nessa gaveta aqui, por exemplo, a gaveta número 5, lá na planilha, ela vai constar no resistor de 100 ohms, no capacitor de 10 picofarads e no transistor de 184, né? Tá? Dessa forma, eu economizo espaço também, né? Aqueles componentes que eu tenho uma quantidade baixa, né? Pouca quantidade, eu junto na mesma gavetinha, né? Tá? E a gavetinha pode servir para armazenar qualquer tipo de componente em qualquer ordem ali, né? Tá? Então essa foi eu andei pensando aqui, foi a conclusão que eu cheguei. Eu posso estar errado, né? Posso estar totalmente errado aqui, mas eu acredito que é uma boa forma de organizar esse material, tá? Fica mais fácil do que está agora, naquela gaveta tudo amontoado. Fica melhor também do que quando estava antes, né, na parede, porque chega uma hora que você tem que... O componente não tem mais como encaixar a gavetinha lá, vai lá para o final do gaveteiro, aí eu tenho que ficar procurando, né? E fazendo isso na planilha eu posso mudar à vontade, né? Sei lá, aqui tinha 3 capacitores, 3 tipos de componentes, né? Por exemplo, tinha transistor, resistor e capacitor. Né? De repente eu adquiri uma quantidade maior daquele capacitor que está aqui. Então eu pego o capacitor junto com aquela quantidade nova e coloco nessa gaveta aqui. E vou lá na planilha e mudo o número da gaveta. Né? Eu acredito que é uma solução mais simples, né? Mais lógica, mais racional de guardar os componentes aqui, tá? Espero que funcione, hein? Tá bom, gente? Espero que funcione. E, inclusive, aquelas gavetas ali naquela... que é uma pecinha, um armário que eu tenho ali, né? Eu vou usar aquelas gavetas também, tá?
Então vai ter 108 gavetinhas dessas e mais 3 ali. Eu vou numerar aquelas gavetas, 109, 110, 111, por exemplo. Então, componentes maiores, né? Um transformadorzinho, aí, eu tenho aqui coisas maiores, né? Eletrolíticos maiores, alguma coisa, eu ponho naquela gaveta, né? Então, depois é só saber que está lá naquela gaveta, indicar na planilha. Tá bom? Isso aí, pessoal. Deixa comentário aí se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, né? Poucos componentes, como vocês viram, né? Eu acredito que tem gente aí que tem muita coisa a mais, né? Pessoal que trabalha realmente ou em manutenção ou em projetos aí de maior escala, devem ter alguma forma de trabalhar de forma mais tranquila, né? Eu cheguei na conclusão que para mim é essa situação aqui que vai servir, né? Tá bom? Um forte 7-3 a todos. E estou acabando de organizar. A hora que eu organizar tudo aqui, eu já volto com uma montagem nova, viu? Tá bom? Eu já vou responder os posts aí, os comentários, né? Porque também andei meio corrido aqui. Não tive muito tempo ainda de responder, mas eu vi que está cheio de comentários ali. Já vou responder para o pessoal aí. Um abraço a todos. Gratidão aí por estarem acompanhando nosso canal aqui. Até nosso próximo encontro.